Vamos declarar nosso grito de guerra de todo domingo. Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo. Oh, quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, porque Ele é digno de honra, glória, aleluia, amém, 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 glória a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, com muita alegria, segundo domingo da nossa temporada de inverno da Graça Fellowship Church, aleluia. A gente tem vivido dias especiais na nossa vida, na nossa igreja, né? Temos vivido, desde o Natal, Deus tem feito um mover na nossa vida, na igreja, tem dado muita alegria de ver o que Deus está fazendo em nosso meio. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. E eu gosto de dizer que quando a gente vem para um lugar como esse, onde 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, a gente não vem ver show, a gente não vem ver programação nenhuma, a gente vem fazer um culto a Deus. E a gente acabou de fazer isso. Louvamos ao Senhor com as nossas vozes, nossas palmas, louvamos ao Senhor com um abraço no irmão ou no outro, né? E pela graça do Senhor, Deus tem se revelado a nós. Então, ontem tivemos uma reunião de jovens maravilhosa, foi bênção, né, jovens? Amém? Amém. Viu? A força do... Amém, jovens? Amém. Yes. E os adultos, amém? Amém. Yeah. Viu? Aprendam com eles, jovens, é assim que se faz. Mas essa noite, sem mais delongas, a gente queria chamar a ministra da palavra do Senhor nessa noite, pastora Cristiane, vem para cá. E é com muita alegria que Deus tem trazido antigos amigos, pessoas queridíssimas e pessoas de Deus acima de tudo. Quem está conosco há muito tempo sabe que eu sou chato para abrir púlpito, né? Mas porque eu sei da coerência e da responsabilidade que é cada domingo aqui a gente ouvir a voz de Deus. Eu me nego a gente vir aqui e não ouvir a Deus. A gente precisa. Quantos vieram ouvir a Jesus aqui? Levanta sua mão. Ouvir a palavra do Senhor, a palavra revelada. Eu sei que a pastora Cris tem palavra do Senhor para a tua vida. Eu queria fazer uma oração com você em nome do Senhor Jesus, abençoando a vida dela e esse tempo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pela tua serva, que o Senhor, Deus, conduziu até aqui nesta noite. O Senhor marcou um encontro conosco aqui nessa noite. E eu peço a Ti, Jesus, que haja, Deus, palavra dos céus através dos seus lábios e haja corações dispostos a ouvir a sua voz. E que o Senhor Jesus, seja glorificado pelas nossas vidas. No Teu nome oramos, amém. A igreja diz? Amém. Dá um aplauso ao Senhor pela vida dela, amém? Amém. Igreja linda, né? Igreja do Senhor. Uma bênção poder estar aqui com vocês, uma honra poder estar aqui nesse púlpito e compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu e meu esposo está ali, o Gilmar, levanta assim a mãozinha, Gilmar. Nós estamos passeando um pouco de férias, nossa vida é uma luta grande, mas direcionada sempre pela misericórdia de Deus, sempre a misericórdia de Deus. E eu queria que você me acompanhasse num versículo, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? E ela vai ao coração na necessidade que o povo tem. E em Atos 16:31 está escrito assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha que coisa impressionante, né? Eu tenho um testemunho de vida, minha vida inteira. Eu tive muita preocupação em fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, primeiro, ela é soberana. E, em segundo lugar, ela é muito melhor do que a nossa vontade. Os planos de Deus, os sonhos de Deus, são acima dos teus sonhos, dos teus planos. E eu me converti com 14 anos, minha família toda, meu pai é um desembargador, levou toda a família para a igreja, foi uma bênção em nossa vida. Nós mudamos do vinho para a água. Foi maravilhoso. Deus teve misericórdia de nós, nos alcançou, a família toda. E houve um processo dolorido, mas importante,
em nossas vidas. Passado os anos, o Senhor Deus me abençoou, eu comecei a fazer docinho na cantina da igreja. Nós tínhamos dificuldades, né? E a cantina estava liberada e eu comecei a fazer. Nós tínhamos um povo muito grande, uma igreja forte, e eu comecei a fazer docinho na cantina. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou dizimar porque eu dou aula de piano e eu morro de dó de cobrar dos alunos, né? O aluno chegava e dizia, esse mês o pai não pode pagar. Daí o outro chegava, esse mês a mãe não pode pagar. E eu não tinha como cobrar. E nós, numa luta, assim, início, né, de casamento, numa luta grande, comecei a fazer docinho, foi uma benção. Nós fazíamos muitos docinhos. E ali Deus, então, abriu uma porta. Eu tive uma confeitaria, foi a melhor confeitaria por 30 anos, da cidade de Curitiba, lá no estado do Paraná. E era um show, era uma benção, era uma loucura. Trabalhei muito, 30 anos. Mas chegou um ponto em minha vida em que eu dizia assim para o Senhor, Senhor, sabe que o Senhor me chamou para eu enrolar docinho? Não está legal esse negócio. Eu passo a madrugada enrolando docinho, as encomendas não param. E eu não sabia o que Deus tinha preparado para a minha vida. E numa madrugada, dia 7 de maio de 2009, tocou o telefone de casa. E naquele telefone estava o porteiro. E ele dizia assim, Dona Cris, a senhora pode descer aqui na portaria? Nós morávamos numa casa muito grande, um condomínio muito bom. E eu entendi que era um assalto. Eu falei, me diga qualquer palavra diferente, eu vou entender que é um assalto. Ele falou, não, não é um assalto, é um acidente. A senhora tem um Fiat prata? Eu falei, tenho, está com meu filho, está com o Rafael. Pois é, houve um acidente. E naquela loucura, eu e meu esposo pulamos da cama e mal nos vestimos e descemos do carro até a portaria. E então vieram 2 jovens conversar conosco, que eram 2 agentes funerários. O que estava à minha direita falou assim, mãe, seu filho está muito machucado no hospital. E eu virei para o outro que falava com meu esposo, ele dizia assim, leva ela a tomar uma água com açúcar. O menino faleceu. E eu falei, meu Deus, dê a ré rápido, vamos ligar para a polícia vai saber nos informar. Eu não esperei o carro parar, eu saí correndo do carro, peguei o telefone, liguei 190 e imediatamente fui atendida. O jovem que me atendeu falou, mãe, estou transferindo você para o corpo de bombeiros, só um minutinho. O menino que me atendeu no corpo de bombeiros baixou o telefone e falou, tenente, é uma das mães dos meninos que entraram em óbito. E ali eu subi as escadas de casa, o meu esposo estava entrando, já ficou conversando com aquele jovem. Eu subi as escadas de casa e falei com Deus, eu falei, Senhor, eu te sirvo desde os meus 14 anos de idade. Meu filho está afastado da igreja há 8 anos, como é que eu vou passar a eternidade longe dele? Certamente, se eu fosse uma médica, eu estaria lá no IML. Mas a minha preocupação era a alma do meu filho. E ali começou o nosso calvário. Meu esposo foi chamado no IML naquela madrugada. Chegando lá, o senhor que estava lá falou, olha, pai, tem outra pessoa para reconhecer o corpo? Não entre. Eu trabalho há mais de 15 anos aqui, eu nunca vi nada igual. E naquele momento, o meu cunhado estava junto, entrou e fez o reconhecimento do corpo. Quando foi 10 horas da manhã, eu recebi no cemitério um caixão caramelo. Ele tinha alças prateadas e eu e meu esposo choramos em cima daquele pedaço de madeira, como pais que perderam para sempre. Quando o caixão baixou, nós falamos, nós não vamos te enterrar, filho, vamos te plantar como um fruto, como uma semente, você vai dar frutos. E aquele dia foi, como não poderia deixar de ser, angustiante. Na sexta-feira, isso foi na quinta-feira, porque era mais de quarta para quinta, na quinta enterramos, na sexta-feira, à noite, a minha casa estava lotada, tinha gente por tudo quanto é lugar. Toda a nossa família estava lá, muitos amigos, alguns representantes políticos, porque era um então deputado estadual, o mais jovem deputado estadual do estado do Paraná, que havia causado a tragédia. E no meio de toda aquela agonia, né, eu não consigo lembrar dos rostos que estavam lá, porque era indiferente quem estava lá.
Eu estava deitada no sofá e, sinceramente, era completamente indiferente quem estava lá. Entrou um jovem, sentou na mesinha do centro e falou assim: tia Cris, deixa eu te contar o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia. O Rafa me ligou. Aí eu sentei. Eu falei: o Rafa te ligou, o que ele te disse? Para nós era Gilmarzinho, né? Era Gilmar Rafael. Ele dizia assim: mãe, você parece mãe mexicana. Onde já se viu dar um nome desse, Gilmar Rafael? Eu disse: eu não sei. Ele falou: não faz sentido nenhum. Eu falei: não sei, mas para mim fazia todo o sentido do mundo. E na hora estava tão maravilhoso aquilo. E ele falou assim: o Rafa me ligou. E eu sentei e eu falei para ele: o que ele te disse? Ele falou assim para mim: Tonho, vamos comigo numa igreja hoje? E eu olhei para ele, e ele falou assim, aí eu falei para ele: não, estou cansado demais. Te convido toda semana para ir numa igreja, você nunca quer ir. Hoje que eu estou super cansado, você quer ir numa igreja? Mas ele me olhou e falou: mas hoje eu preciso numa igreja. Qualquer igreja. Vamos comigo numa igreja. Acabaram indo numa igreja próxima, era uma igreja batista. Estava tendo operação resgate numa quarta-feira, onde eles pregavam para jovens. E muito interessante, porque o nome Gilmar significa resgatado. Estava tendo operação resgate. Na lápide dele está escrito: Gilmar Rafael Souza Yaredi, resgatado. E olha como é que Deus faz. Olha que Deus poderoso, que Deus magnífico, misericordioso e fiel. Olha o que Deus faz. 4 horas antes da tragédia, ele entra naquela igreja e havia um jovem pastor trazendo uma mensagem. Deus enviou Jesus para resgatar aquilo que se havia perdido. E falou do amor de Deus. E mostrou como Deus tem o seu plano para cada vida e em cada momento. E ali então, no final daquela mensagem poderosa, ele faz um apelo. Aqui nesta noite, alguém que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja outra oportunidade. Então o Rafael, com 1,98 m, cabelos fartos, barriguinha de tanquinho, ele era todo lindo, ele era muito lindo, era um árabe muito lindo, ele tinha um sorriso maravilhoso. Ele levanta chorando e vai para frente. E quando ele volta para o banco, ele fala para o amigo: Tonho, hoje Jesus me resgatou. Domingo é dia das mães, eu vou voltar para a igreja. Ela vai adorar. Ela me perturba a vida que quer que eu volte para a igreja. Imagine, mãe pastora, né? Saíram dali e foram comer pizza com suco. Quando deu 00:15, 00:20, tocou o celular dele. Era um amigo que morreu com ele. Cara, me dá uma carona. Eu vou fechar aqui. Ele era gerente do Cinemark. Eu vou fechar aqui o cinema e vou perder minha condução. Esses dois estão aí batendo papo. Venham me dar uma carona. Daí vamos lá buscar. Tonho, vamos buscar o Carlos Murilo. E eu agradeço a Deus porque o Tonho falou assim: eu estou cansado demais, meu amigo. Me deixa em casa, é teu caminho. Então o Rafael foi buscar o Carlos Murilo. Só que naquela noite, naquela mesma noite, havia um jovem que estava num bar, num restaurante. Ele tomou 4 garrafas de vinho. Ele saiu dali e cheirou tanta cocaína que o médico que o atendeu disse que nunca viu tanta cocaína dentro de um corpo humano. Ele estava acima da velocidade normal pelo menos 3 vezes, que a velocidade máxima da via era 60. Os peritos calcularam em 192 e alguma coisa. Não possuía direito a dirigir, estava com a carteira cassada por excesso de velocidade. Tinha mais de 130 pontos na carteira. E ele resolveu, então, correr num local que é um aclive para um declive. Porque lá, quando você vem com muita velocidade, quando chega no topo, o carro sai do chão. O carro dele saiu 1,5 metro do chão. E caiu sobre o carro do meu filho. Porque o meu filho parou, olhou, não viu nada e convergiu. Quando ele converteu à esquerda, então ele veio e pegou o carro do meu filho. Já estava descendo, tinha mais de 30 metros que estavam descendo. Caiu sobre o carro do meu filho.
Domingo era Dia das Mães. E eu tinha uma empresa, como eu falei para vocês, 30 anos. E era o nosso melhor dia. A gente nunca vendia tanto quanto o Dia das Mães. Dia das Mães é uma coisa impressionante. Porque todo filho quer dar uma festa, não quer deixar a mãe cozinhar, né? E tem que ter bolo, tem que ter sobremesa, docinhos. E nós trabalhávamos muito. Então, a gerente ligou para mim e falou assim: Dona Cris, a senhora... Eram 6 horas da manhã. Ela falou: a senhora não precisa vir. Né? A senhora não precisa vir, porque era eu que desenhava em cima dos bolos. Como eu tenho belas artes, eu tenho os traços livres. Então, eu fazia as flores, as escritas. Mamãe, eu te amo, você é tudo para mim. Tinha pessoas que levavam poesia. A gente escrevia a poesia inteira em cima do bolo. Então, eu tinha facilidade de fazer isso. Isso era sempre eu que fazia. E eu falei para ela, ela falou: não precisa vir, os clientes vão entender. Eu ligo para os clientes e aviso. Eu falei: não, de maneira nenhuma. Eu vou rever meu filho na eternidade. Isso aqui vai passar tudo. Isso aqui não é nada. Eu vou, depois eu venho, eu volto e descanso. Então, eu cheguei na empresa, fiz a higienização, entrei na cozinha e coloquei as coberturas para bater, para começar a trabalhar. Entrou pela garagem o senhor que cuidava dos carros, o senhor Sérgio. Ele entrou, parou na porta da minha cozinha. Eram várias cozinhas, ele parou na porta da minha cozinha e ele falou assim para mim: meu Deus, Dona Cris, que morte violenta do Rafael, a cabeça dele seria encontrada a 40 metros do carro. Eu não sabia de nada, ninguém tinha me falado nada. Eu não tinha visto a internet, não tinha visto o jornal. Eu só sabia que tinha machucado muito o rosto dele, porque eu queria muito abrir o caixão. Eles diziam: não abra, está muito machucado o rosto dele, fique com a imagem que você tem do teu filho. E naquele momento, eu não sei o que aconteceu, mas eu entrei em choque. Eu comecei a tremer. E assim, porque como mãe, a primeira coisa que me veio é: não tinha o que eu pudesse fazer que pudesse salvar meu filho. Não tinha possibilidade nenhuma. Né? Então eu comecei a tremer muito. E o fundo escureceu, as paredes escureceram, o piso escureceu, tudo escureceu. E a minha mente produzia a cabeça do meu filho num canto. Eu enxergava a cabeça do meu filho num canto. E me deu um desespero. E eu tive uma das experiências mais magníficas, porque eu já ouvi muito Deus falar comigo. Deus sempre teve muita misericórdia de mim. Mas aquele momento, ecoou uma voz dentro de mim. E aquela voz, ela tremeu em mim. E ela falou: filha. E eu sabia que era uma voz amiga. Eu conhecia aquela voz. E falou: filha, acalma o teu coração. A joia está comigo. A caixa não tem importância. E eu fiz assim, ó. É verdade, Senhor. A caixa não tem importância. E ali eu compreendi que havia um propósito. Nos envolvemos criamos uma instituição muito grande. E nós compreendemos que não era apenas aquele local que estava lavado em sangue. Porque quando aquele carro caiu sobre o carro do meu filho, ele quebrou o amigo do meu filho ao meio, a cabeça dele foi parar quase nos pedais. A cabeça do amigo do meu filho, quebrou ele ao meio, assim. E o meu filho foi cortado na altura dos ombros. Então não era só aquele lugar que estava lavado em sangue, havia um país lavado em sangue, um país que mata um brasileiro a cada 10 minutos no trânsito. Um país que sequela um brasileiro a cada minuto. Insustentável. Estrangulando a saúde pública, a previdência, judiciário, acabando com a vida de famílias, porque a mãe e o pai que enterram filhos, eles não querem mais viver. Essa mãe não lava, não passa, não cozinha e não deixa mais o marido encostar nela. Ela está ferida, e com uma ferida de morte. Esse pai perde 2 vezes, porque ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. 98% das famílias que enterram filhos no trânsito se divorciam. Mas eu não sabia o que Deus tinha para a minha vida. O que aconteceu foi que eu estava num leito de morte também. Eu também só queria morrer, eu não queria mais viver.
Porque, afinal, tinha sido enterrado o meu sonho. Meu esposo sempre diz que filhos são sonhos. A gente não sonha o sonho do irmão, não sonha o sonho dos pais, não sonha o sonho da esposa. A gente sonha os sonhos do filho. Filhos são sonhos. Se enterra-se os sonhos, não se quer mais viver. E aconteceu que as pessoas começaram a me ligar, as mães começaram a me ligar. Muitas mães me ligavam, e era todo dia. Eu não tinha tempo de chorar, porque eu tinha que atender uma mãe que dizia: como é que você consegue? Como é que você consegue? Eu estou morrendo. Eu estou morrendo, literalmente morrendo. E eu comecei a conversar, e Deus foi fazendo algo fantástico. Porque quando eu falava, eu punha para fora, e a minha alma aliviava. E aquela mãe que falava também punha para fora, e a alma dela aliviava. Só que aquilo começou a crescer, e crescia de um ponto, de uma maneira tão fantástica, que eram várias famílias. Aí nós começamos a reuni-las dentro da igreja, porque não tinha onde colocá-las. Toda terça-feira, nós reuníamos as famílias. E ali elas contavam as suas dores, né? E nós nos identificávamos, porque, afinal de contas, né, havia um ponto em comum, que era a morte no trânsito. E, com o passar do tempo, nós começamos a observar que haviam famílias que haviam perdido 2 filhos em acidentes diferentes. 3 filhos em acidentes diferentes. E eu comecei a observar que aquilo estava errado. Nós precisamos fazer alguma coisa. Então comecei a orar, dobrei o joelho e falei: Senhor, o Senhor precisa nos orientar. Nós precisamos de uma orientação. Porque gritos solitários não são ouvidos. Eu falei: Senhor, nós precisamos juntar forças. E Deus então foi dando cada vez mais condições de criarmos projetos, que hoje já são programas. Criamos uma instituição chamada Instituto Paz no Trânsito. Lá nós atendemos as famílias feridas, tem psicólogos, assistência social, tem toda uma assistência jurídica. Nós trabalhamos, tem cestas básicas para famílias bem carentes, né? Ali nós temos também auxílio medicação. Transformamos infratores em educadores, um trabalho fantástico. Para o país inteiro é possível ser feito. Começamos a cuidar dos bebezinhos que nasciam. A mãe era carente, eles têm um carro, mas é caro comprar o bebê conforto, então eles não compravam. A criança saía do hospital no colo, e cada vez que precisava, estava no colo. E nós começamos a observar que haviam muitos acidentes em que a mãe se debruçava sobre a criança, matava a criança, ou então sequelava a criança. E nós começamos a trabalhar dentro do hospital, e eu fui chamada para uma primeira palestra. E o médico, o diretor do hospital, ele falou assim: Dona Cris, nós estamos aqui com a parte pediátrica, está lotada de crianças acidentadas, lotadas. Crianças que são pequenininhas, às vezes a mãe sai do hospital, quando ela está 2 quadras de chegar em casa, um acidente, a criança volta sequelada. Aí eu falei: meu Deus, vamos fazer um programa para o hospital. E eu fui dar uma palestra para tentar orientar. Então tinha uma sala desse tamanho, lotada, os médicos na parede, lotado. E eu comecei a falar sobre equipamento de segurança, sobre a importância do bebê conforto, da cadeirinha, do elevado. E um pai então fez assim, lá no meio. E eu falei: pois não. Ele falou assim para mim: a senhora sabe quanto custa uma cadeirinha? E na hora eu falei: meu Deus, eu esqueci de ver o valor de uma cadeirinha. Eu falei: Senhor, o que eu falo para ele? E aquela voz muito suave falou assim para mim: fale a verdade. Eu falei: olha, eu não sei quanto custa uma cadeirinha. Eu sei quanto custa um terreno no cemitério. Eu sei quanto custa um caixão, flores e choro que não tem fim. Quanto custa uma cadeirinha? Ele me pediu perdão e sentou. E naquele momento, a minha mente se abriu, porque naquele momento Deus começou a operar. Então, Ele me enviou um projeto naquele momento. E eu me vi entregando o bebê conforto, e aquele bebê conforto, aquela família devolvendo o bebê conforto, e eu entregando uma cadeirinha, e ele devolvendo a cadeirinha, eu entregando o elevado. E a gente criou esse projeto, que se chama Motorista Cegonha. Hoje, quando o bebezinho nasce, a família é carente, ele ganha o bebê conforto. Quando a criança atinge a idade, ele devolve o bebê conforto e recebe a cadeirinha. Atingiu a idade novamente, devolve a cadeirinha e recebe o elevado. E nós ficamos pelo menos de 8 a 10 anos junto com essas famílias, ensinando, né, para que esse cidadãozinho seja um cidadão consciente. Os e-mails são maravilhosos, porque os acidentes não param.
Mas daí são assim: graças a Deus, a cadeirinha salvou a vida do meu filho. Graças a Deus, o bebê conforto salvou a vida do meu filho. A gente sabe que Deus está neste negócio. Deus está nesse negócio. Mas algo muito interessante aconteceu. Nós tínhamos lá o atendimento final, que era a morte, com as famílias. Tínhamos lá o atendimento, né, nos hospitais, o nascimento. Tínhamos no meio a questão dos infratores. Então, o infrator hoje ele é indicado, né, pelo Tribunal de Delitos de Trânsito, vai para o Instituto, passa horas lá ouvindo as histórias de dor das famílias, ele é obrigado a ouvir. Depois ele vai para um tratamento psicológico, onde ele muda o comportamento dele. E, por último, ele se torna maqueiro dentro de um hospital. Ele vai pegar o acidentado de trânsito, lá todo arrebentado, estrupiado, cheio de sangue, e vai ficar com ele até o horário da cirurgia. E isso é um impacto na vida da pessoa. Ela muda comportamento. E daí Deus começou a nos mostrar que nós precisamos entrar nas faculdades, nas universidades, nas escolas, nas empresas. E eu já pedi as contas, mas por cima a gente calculou em média de 2.000 a 2.500 palestras que eu dei. E o tempo passou. 5 anos se passaram. Eu dava palestra de manhã, de tarde, de noite, às vezes na madrugada, na mudança de turno. Era uma loucura. E Deus foi fazendo. E Deus foi fazendo. E chegou um momento em que os projetos eram tão bons e tão importantes que precisariam ser levados à nação. E quando me convidaram para entrar na política, eu falei: isso não é para mim. Política não é lugar de gente do bem, não. Isso é para mim. Imagina. E então, mas eu era afiliada a um partido por causa da instituição, porque a instituição precisava se tornar o CIP. E a UCIP é uma organização onde recebe recurso do governo federal para se manter. E ela precisava se tornar o CIP, eu tinha que estar afiliada num partido para facilitar que um político pudesse me enviar recurso. Mas Deus é fantástico. E daí, esse jovem que me filiou, ele me perturbou a vida durante alguns meses. Você tem que sair, você tem que sair. Eu dizia: não tem que sair coisa nenhuma. Não, mas Deus falou comigo. Eu falei: Deus esqueceu de avisar os russos aqui. Falou com você, mas não falou comigo. Não vou sair, não sei o quê. E no último momento, ele chegou um dia, ele falou assim: olha, eu tenho 20 minutos para inscrever você. Assine para mim. O que você quer? Ser deputado estadual? Daí eu falei para ele: não quero nada disso. Ele me olhou e falou: meu Deus, que duro. Quem pode não faz, e quem quer não consegue fazer. E meu pai, como desembargador, havia morrido uns meses antes. Meu pai sempre falou isso para mim: minha filha, na política, quem pode não faz, e quem quer não consegue fazer. E eu falei: me dá esse papel aqui. Está aqui, ó. Pronto. E outra coisa, que era o federal, que daí não tem mesmo. Federal é muito mais difícil, né? Põe aí federal. E Deus me levou a um lugar, né? Eu fui a mais votada do estado, numa eleição histórica. E Deus me levou a um lugar onde eu fui conhecer muito mais dele, muito mais do seu poder, muito mais da sua misericórdia, e entender que quando a gente crê em Jesus, a coisa mais importante da vida acontece. E eu posso dizer para você qual é a coisa mais importante da tua vida. Vai dizer: meu filho, querido, se você morrer agora, neste momento, num infarto fulminante, a coisa mais importante da tua vida será a salvação da tua alma. A salvação da tua alma. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deus é bom. Deus é sempre bom. Em meio à luta, Ele se faz presente. Em meio à angústia, Ele se faz presente. Na dor, Ele está presente. Deus é bom. Às vezes você pode não entender porque você está aqui nesta noite, nesta igreja. Pois eu vou dizer para você: permaneça. Permaneça. Porque a salvação é conquistada com permanência. Permaneça na palavra de Deus.
Permaneça num lugar onde te acolhem. Permaneça nessa igreja, onde aqui a palavra é pregada da maneira que ela é, limpa, clara. Clara. Você consegue entender o que está sendo falado. Não falamos em russo, mandarim. Nós estamos falando o português, uma língua que você compreende. E Deus, nos projetos dele para a eternidade, já liberou a tua bênção. Eu quero te ensinar que Deus tem um tempo linear. O tempo de Deus é linear, é presente sempre. Sempre. Por isso ele diz, a tua bênção já chegou. A bênção já está aqui. Porque para ele é presente sempre. É hoje o dia da bênção. É agora, é hoje. Você vai sair daqui e vai dizer, Senhor, eu creio. Eu creio, Senhor, o meu tempo chegou. O tempo da minha bênção chegou. Porque é pela fé. E fé é ser. Ser. Seja diante de Deus o servo, o amigo, o filho. Seja diante de Deus. Ame o Senhor. Ame o Senhor com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Conheça Deus. Não há nada mais fantástico, magnífico e poderoso do que conhecer Deus. Não existe nada. A mente se abre, o coração acalma, sossega a alma. Deus é fantástico, é o melhor calmante que tem. Não tem nada igual. É maravilhoso. Deus sacia a sede que a gente tem de justiça. Mesmo como nós que vivemos no Brasil, onde a justiça é tão árdua, tão lenta. Os trâmites nos levam, no nosso caso, vai para 9 anos. Agora ele vai a júri popular. 9 anos aguardando justiça. Mas Deus tem um plano nisto também. Se Deus te trouxe para este lugar, nesta terra, onde emana leite e mel, é porque você vai possuir esta terra. Essa terra é para você. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito. Tudo, 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 tudo. Sabe por quê? Às vezes o pessoal diz assim, que duro, né? A senhora usou a morte do filho para se eleger. Eu falei, é verdade. Enquanto usar a morte do meu filho, o teu terá a chance de vida que o meu não teve. Eu sou uma voz que clama no Congresso Nacional e louvado seja o eterno Deus. Hoje eu sou respeitada. Saiu esses dias, foi feita uma reportagem. Eu falei assim, conheça a mulher que une esquerda e direita. Lógico, todos nós temos um fim em comum, o que nós queremos, salvar vidas. Salvar vidas. Então hoje a esquerda fala bem de mim, a direita fala bem de mim. Eu votei a favor da investigação do Temer e das minhas emendas, todas as minhas emendas foram liberadas. Você vai dizer, como? Você votou contra o presidente? Porque Deus está nesse negócio. Deus está. Então as coisas acontecem. Conversei com ele 1 hora. 1 hora conversei com o presidente Temer. Falei do amor de Deus. Falei que ele não estava lá por acaso. Falei que a autoridade vem do alto. Falei para ele que ele tinha que dobrar os joelhos, orar no seu quarto, falar com Deus, que Deus estaria ouvindo. Porque ele representa mais de 200 milhões de brasileiros. Um povo. Quando eu acabei de falar, estava entrando um ministro, ele falou assim, Embaçaí, você tem que ouvir as palavras dessa mulher. Mas Deus tinha um propósito, porque um dia ele não vai poder dizer que ninguém falou. Ninguém falou. Fiz a mesma coisa com a Dilma. No dia seguinte, a assessora dela me ligou e falou assim, olha, a assessoria da presidência ligou e falou assim, deputada, eu não sei o que a senhora falou para a presidenta. Ela nunca ouviu ninguém. Nunca. Ela ouviu a senhora 30 minutos. Ela nunca ouviu ninguém. Mas porque Deus tem propósitos. E se não fosse eu, seria outra pessoa. Porque Deus vai usar quem está disposto a ser usado. Você está disposto a ser usado, querido? Você está disposto a fazer a diferença na vida dos outros?
A gente fala que quando a gente acende a luz para alguém, ilumina o nosso caminho. E hoje eu estava explicando por que acontece isso. Porque todos nós caminhamos juntos. Nós caminhamos juntos. O bem que você faz para o outro, ele volta para você. Volta, porque Deus é bom. E porque a palavra se cumpre. Permanência na igreja, comunhão com os irmãos, perseverança e misericórdia. É isso que fará com que você garanta a tua salvação. Né? O que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você já imaginou isso? Ganha tudo. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um senhor levou então um amigo e falou assim: olha, até onde a tua vista enxergar, tudo é meu. Até onde tua vista enxergar, em cima do monte ele estava. Olhe tudo, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, tudo, até onde conseguir a tua vista enxergar, é meu. Aí Deus fala: tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Querido, é a tua alma que importa, é a tua salvação que importa, é a tua permanência que importa. Permaneça. Aqui tem a porta aberta. Casa do pastor é uma igreja. Fazia anos que eu não os via. Anos. Vi o pastor pequenininho. Anos que eu não os via. Não cresceu muito, não. Em compensação, né? Alargou as tendas. Faça a tua parte. Eu quero orar com você nesta noite. E quero orar para que a palavra se cumpra na tua vida, como se cumpriu na minha. A salvação. Senhor, salva a minha casa. Se para você o teu bem maior é a tua família, ore por ela. Ore por ela. Sabe, porque eu nunca vi o justo passar fome. O justo pode não ter dinheiro, mas a comida está na mesa. É impressionante. Deus é magnífico. Fique em pé. Feche os teus olhos. E se ponha na presença de Deus. E se você puder, coloca aquelas pessoas que você realmente se importa na presença de Deus. Diga: Senhor, o fulano, o ciclano, a minha filha, o meu filho, a minha sogra, né? O pessoal vai dizer assim: vai orar pela sogra. Ora pela sogra, irmão. Deus abençoa quem ora pela sogra também, viu? Coloca na presença de Deus. Fecha os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado, nós nos achegamos diante da tua presença. E pela tua infinita misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos pelos nossos pecados, os nossos erros, a nossa ganância e vaidade, a tua misericórdia, Senhor, esteja sobre nós. Eu te peço, ó Deus, que nesta noite a palavra que foi falada possa ir de encontro ao coração dos teus filhos, e eles possam compreender que o Senhor é Deus acima de todas as coisas, que não há dificuldades para ti, Senhor, porque o Senhor é o Deus que tem nos sustentado. E eu sei, Senhor, que nesta igreja, neste lugar, a tua presença se faz. E nisto, Senhor, nós somos gratos. Te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles. Que a salvação, Senhor, que é o bem mais importante, a joia mais importante, Senhor, que temos, ela possa estar na vida e na família daqueles que te amam, daqueles que te buscam, daqueles que nesta noite vieram te conhecer de alguma maneira, Senhor, vieram ouvir a palavra na esperança de vida, na esperança de fé, de Senhor Deus, acalmar a angústia da alma. Eu sei que tu és Deus que vai à frente e endireita os caminhos tortos, e não há empecilho, Senhor, porque operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Por isso, ó Deus,
neste último dia que o Senhor nos dá nesta terra, nós te pedimos que o teu povo, que se chama pelo teu nome, teu povo que está neste lugar, seja abençoado com a salvação. E com a salvação, Senhor, ele seja abençoado com a saúde. E com a saúde, Senhor, ele seja abençoado com a paz. E com a paz, Senhor Deus, ele seja abençoado com a alegria do Espírito. E com a alegria do Espírito, Senhor Deus, ele seja abençoado com a prosperidade. Porque Tu és Deus próspero em todas as áreas. E haja vida sobre o Teu povo. E vida com abundância, Senhor. Porque é promessa Tua, Senhor. Está escrito. E se está escrito, Senhor, se cumpre. E que a Tua palavra se cumpra nesta noite, neste lugar, sobre a vida dos Teus filhos, os Teus amados, que têm passado por lutas e angústias. Mas ensina-os a descansar em Ti. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá, que o Senhor nos deu, Senhor, a mim e a meu esposo, de estarmos hoje aqui. Te pedimos, Senhor, que o Senhor não se esqueça jamais daqueles que nesta noite clamam a Ti e Te buscam, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Diga amém de novo. E mais uma vez amém. Amém. Obrigada, pastor. Ainda nesse espírito, feche teus olhos. Palavra forte, impactante para a nossa vida nessa noite. Que se abra os céus, que o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Pode cantar isso? Que se abra os céus e o Teu reino. Nossa fé está no... Ainda de olhos fechados, eu queria fazer mais uma oração nessa noite, por resgate. A pastora Cris compartilhou aqui que foi uma noite na vida do Gil, que houve um chamado, e ele ouviu esse chamado, e ele levantou a mão, e ele disse assim: Senhor, eis-me aqui. Talvez nessa noite nós temos pessoas que precisam levantar a mão e dizer: Senhor, eu preciso um reencontro contigo nessa noite. Pai, eu preciso hoje, Pai, tomar uma decisão, porque eu não sei, eu não tenho convicção daquilo que foi ministrado aqui. Eu preciso nessa noite sair desse lugar convicto e reconciliado com o Senhor. Feche os teus olhos. E se você é uma dessas pessoas, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos bem alto, aí onde você está. Se o Espírito Santo falou com você hoje, e hoje você precisa que a gente ore a respeito disso. Você chegou nesse lugar talvez longe dos caminhos de Deus, coração gelado, frio na fé, descrente. O Espírito Santo hoje te dá uma oportunidade de dizer: Senhor, sou eu. E eu quero orar, Pai amado, entregando a minha vida ao Senhor mais uma vez, para que eu saia deste lugar hoje, Pai amado, renovado no Teu Santo Espírito. E se o Espírito Santo fala com você de olhos fechados, levante uma das suas mãos, eu quero orar agora. Pai, nesta hora, Deus, eu oro, Pai, por cada vida, Deus, que levanta as mãos agora, Pai. Pai, cada vida, Pai, que responde ao Teu chamado, à Tua voz, Pai, que foi ministrada aqui nessa noite. E, Pai, eu peço a Ti que o Senhor esteja renovando, Pai, o coração, a mente, Deus. Pai, trazendo, Deus amado, uma renovação espiritual na vida dos Teus filhos nesta hora. Pai querido, que todo o empecilho, toda amarra, ela caia por terra agora, em o nome de Jesus. Pai, que eles possam hoje, Pai amado, com as suas mãos levantadas, dizer: eis-me aqui, Jesus.
Que o Senhor reine em minha vida, que o Senhor reine em meu coração, que o Senhor reine nas minhas atitudes, que o Senhor reine nos meus pensamentos, que o Senhor reine, Pai, na minha vida completamente. Da mesma maneira que o Senhor estendeu as mãos a Pedro quando afundava nas águas, Jesus levanta aquele que está caído hoje, Pai amado, com o teu poder e a tua glória. Pai, levanta e traz alegria no coração, traz liberdade na vida. Pai amado, que o Senhor possa hoje, Pai amado, sarar, curar e trazer reconciliação com o Senhor. Que todo medo, toda culpa, ela caia por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. E que cada um destes, Pai, que responderam esta hora, e Deus levanta as mãos para ter reconciliação, paz no coração e serem renovados no Espírito. Que o Senhor possa tocá-los nesta hora, trazendo paz, alegria, virtude dos céus, e que o teu poder opere na vida deles, em nome de Jesus. Cante mais uma vez. Que se abra os céus, o teu reino. Você pode adorar a Deus bem forte, bem alto. No nosso Deus. Fale para o Senhor Jesus. Que se abra os, e o teu vem. Nossa fé está no nosso. Mais uma vez, fale. Que se abra os céus. Nossa fé está no... Oh, adoração de Deus. Deus habita no meio dos louvores. Adora Ele, meu irmão. Que se abra o céu. Sinta a presença de Deus nesse lugar. Nossa fé está no nosso Deus. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua, Deus, tua graça em nossas vidas, e obrigado pela reconciliação que o Senhor fez em muitos nessa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus, amém e amém. Dê mais um forte aplauso ao Senhor, amém e amém. Amém, aleluia. Deus é bom. Não, irmão, responde o tempo todo. Deus é bom. Não, você fala o tempo todo quando eu falo Deus é bom, tá bom? Deus é bom. E o tempo todo. Deus é bom. E o tempo todo. Deus abençoe vocês. Pode sentar em nome de Jesus. Vamos prosseguir nossa programação. Aleluia.